pecado entrou na humanidade, aí sim entraram as fraquezas, tá? Então, quando a gente recebe hoje, né, nós temos o nosso temperamento com as qualidades e com as fraquezas. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a fazer parte de nós. Por isso que eu coloquei o Espírito Santo aqui. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a fazer parte do nosso espírito e ele nos ajuda a potencializar as nossas qualidades, as nossas virtudes e a neutralizar as nossas fraquezas. A gente até comentou na semana passada sobre o fruto do Espírito Santo, né? Que é paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E que todas essas características do fruto do Espírito em nós nos ajuda naquilo que nos falta de virtude, né? Naquilo que nos abunda em fraqueza. Ele que vai nos ajudar a colocar o nosso temperamento em equilíbrio, certo? E uma coisa que a gente viu semana passada também é o que é temperamento, que a gente não pode esquecer dessa definição. Por quê? Porque nós estamos estudando exatamente sobre isso, né? Temperamento. Então eu vou perguntar de novo, o que é temperamento? A gente tem que frisar isso e não pode esquecer. Fala, Alice. Temperamento é a forma como a gente age ou reage a uma situação. Muito bem. E a gente nasce com ele ou a gente adquire ao longo da vida? A gente nasce com ele. Muito bem. Então... Eu tenho uma dúvida que você me explicou. Qual é a origem dos nomes? Tipo, colérico, sanguíneo, Então, a origem dos nomes é lá de Aristóteles, né, mãe? Bem lá na antiguidade. Que um cientista lá, um filósofo, pesquisador, ele pesquisou que cada tipo de perfil de pessoa era ativado uma área do corpo, né? Então, por exemplo, o colérico, ele colocava sobre a bilis, né? Que é o fígado, né? Que é a raiva, a cólera, né? Então, colérico, por causa disso. O fleumático, a fleuma, que é a calma, é alguma coisa do corpo também. Depois, semana que vem, eu vou trazer um por um e vou falar, tá bom? Porque tem relação com o físico, tá? Como cada um se comporta. Então, para eu não esquecer de nada, eu vou trazer semana que vem. Falei, semana passada eu trago, não, semana que vem. Semana que vem eu trago, e aí eu te explico para todo mundo, na verdade, porque os nomes, muito interessante a sua pergunta, né? Que ele fala mesmo, a gente passou por isso, mas não explicou, né? Mas a semana que vem a gente fala, tá bom? Então, temperamento é um conjunto de características que você recebeu de Deus quando você nasceu. Você nasceu com essas características. E essas características vão determinar como você age e como você reage diante das situações e das pessoas. Certo? E o primeiro temperamento que a gente começou aqui a estudar foi o melancólico. Certo? Então a gente viu que o melancólico é um temperamento introvertido, né? Ele tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas ideias e os seus pensamentos. Ele pensa muito antes de falar e muitas vezes ele não fala. A gente deu até um exemplo, né, semana passada, que é como se a gente tivesse um melancólico aqui nessa reunião e ele formula várias perguntas, né, na cabeça para falar. Ele analisa, ele é muito observador, ele analisa e ele formula muitas perguntas, mas ele não faz as perguntas, ele fica esperando o momento certo para falar. E muitas vezes esse momento certo nem chega, porque tem algum temperamento extrovertido que está falando o tempo todo e que não está deixando ele falar. E aí ele fica guardando e às vezes ele vai embora sem fazer pergunta nenhuma, né? Ele pensa tanto que ele não realiza, né? Foi o exemplo que a gente usou. Semana passada a gente também falou sobre as qualidades desse temperamento melancólico. Eu vou
falar rapidinho aqui, né, porque teve gente que não estava aqui, só para dar um panorama geral, tá bom? Qualidades do melancólico. Ele é habilidoso, minucioso, ele gosta das coisas dos mínimos detalhes, ele é sensível ao local, sensível às pessoas, ele é perfeccionista, e aqui pode ser uma qualidade, como pode ser um defeito, né? Ele é idealista, ele sempre tem ideias, ele idealiza muito e tem dificuldade de colocar em prática. Mas o mundo das ideias do melancólico é muito rico. Ele é uma pessoa leal, dedicada, abnegada, que abnegado é o quê? A gente falou assim na passada. Disposto a se sacrificar. Ele tem facilidade de se sacrificar. Devoto, amigo fiel e disciplinado. Tá? Resumindo, são algumas das características do melancólico. Fraquezas do melancólico. Muitas vezes ele é egoísta, amuado, pessimista, ele tem muitas ideias, mas ele sempre acha que não vai dar certo. Ele pensa tão grande, tão alto, que às vezes ele acha que não vai dar certo. Pessimista, teórico, porque ele fica muito no mundo das ideias e tem dificuldade de colocar isso em prática, então fica uma teoria. Confuso, antissocial, porque a gente viu que ele gosta de relacionar-se com poucas pessoas. Ele é seletivo nas suas amizades, então ele gosta de conviver com poucas pessoas. Então muitas vezes quando convidam para fazer algo, ele fala, não, eu prefiro ficar em casa, tá tudo bem aqui. Então ele é considerado antissocial. Crítico, porque ele é muito perfeccionista, então ele se cobra e cobra das outras pessoas na mesma medida que ele se cobra, né? Então ele é crítico, ele muitas vezes é vingativo, inflexível, dificuldade de mudar de opinião, porque ele já pensou sobre aquilo tantas vezes, né? Ele já idealizou aquilo tanto, ele já, na cabeça dele, ele já viu como começa, como é o meio, como que é o fim, que é difícil você fazê-lo mudar de opinião e de ideia. E ele é desconfiado. Então, quando ele está em algum lugar, ele analisa muito as pessoas, ele observa muitas pessoas e ele é desconfiado. Para ele, a confiança é algo muito raro, né? A pessoa tem que realmente demonstrar que é digna de confiança, porque ele é muito desconfiado de situações e de pessoas. Então, um resumo aqui do que é o temperamento melancólico. E na inclusão, semana passada, a gente falou do melancólico nessa área, né? Na área do espírito, que é a inclusão, que é como o melancólico se relaciona com Deus e como ele se relaciona com as pessoas. Então, resumindo aqui, porque a gente falou muita coisa, né? Então, eu coloquei aqui só algumas características para a gente revisar. Então, semana passada a gente viu que o melancólico na inclusão, ele muda de humor com facilidade. Ele está super bem, super animado. Aí no mesmo dia ele já mudou de ideia, ele já está desanimado, pessimista, porque ele vive no mundo das ideias. Então, se ele está bem em alguma coisa, ele lembrou de alguma coisa que é negativa, ele já muda de humor, tá? Então ele oscila muito de humor. Ele tem dificuldade de tomar decisões, exatamente por isso, porque ele pensa muito, porque ele idealiza coisas muito grandes e ele tem dificuldade de colocar isso em prática, porque ele tem medo de fracassar. Ele tem medo do fracasso. Ele tem medo que as pessoas vão pensar dele se ele fracassar. Ele precisa demonstrar competência. Então, se ele idealiza e ele, como ele é pessimista, ele acha que ele não vai conseguir fazer, ele tem dificuldade de tomar decisões. Ele é solitário muitas vezes, porque ele prefere ficar sozinho no mundo dos seus pensamentos ou com as poucas pessoas nas quais ele confia. Ele tem a tendência à depressão porque ele tem uma baixa autoestima. E ele é um dos temperamentos mais inteligentes. E ao mesmo tempo acha que não é capaz.
Então ele tem muitas ideias brilhantes, mas ele acha que ele não é capaz. E muitas vezes isso, como é um lado negativo, um ponto negativo, se ele não se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, ele tem a tendência de cair em depressão. Ele se cobra muito por causa do seu perfeccionismo e ele cobra muito dos outros na mesma proporção, tá? Ele é muito inteligente, eu já falei, né? Enquanto ele está pensando, ele forma as imagens na sua cabeça, né? Ele pensa e ele já imagina e ele já monta como se fosse um filme, né, a cena de tudo aquilo que ele está pensando, que ele está programando. E por isso que ele é chamado de idealista, né? A gente vai estudar aqui, depois que a gente estudar o temperamento em cada área, a gente vai estudar sobre Moisés, que era melancólico. Então a gente vai ver todas essas características no personagem bíblico Moisés. Então a gente vai abrir as passagens, a gente vai ver as ações, as reações de Moisés. Então na prática a gente vai ver como que é esse temperamento através desse personagem bíblico. Certo? Falei muito rápido, porque foi tudo da semana passada, tá bom? Eu vou procurar fazer isso sempre para a gente refrescar a memória, né? Para a gente lembrar. E quanto mais a gente repete, mais a gente fixa, porque essa é uma maneira de aprender, né? Repetição. Então falamos do melancólico na inclusão, que é como se relaciona com Deus e com as pessoas socialmente. Agora nós vamos ver o melancólico no controle. O melancólico no controle diz respeito à área da nossa alma. E quem tem esse melancólico na área do controle, a gente vai estudar ele agindo nas nossas relações de trabalho, né? Nas nossas relações de estudo e nas nossas relações de trabalho no ministério na igreja, tá bom? Então é como esse temperamento agindo, né, em nós, ele vai demonstrar como a gente exerce controle sobre as pessoas no ambiente de trabalho, na igreja, e como a gente permite que as outras pessoas exerçam controle sobre as nossas vidas. Como o melancólico é nesse sentido, certo? Então a gente vai ver aqui 14 características. E a primeira característica do melancólico na área de controle é que ele é independente e automotivado, né? Ele, ao contrário de outros temperamentos, ele não precisa de uma recompensa para exercer uma tarefa. Ele faz porque ele simplesmente gosta de fazer e demonstrar que ele vai desempenhar bem aquele papel, né? Então ele é independente e automotivado. Ele é idealista, né? Ele idealiza aquilo que ele quer fazer e ele faz. E é interessante aqui, tem uma observação que o autor do livro fala, que ele é tão idealista, ele pensa tanto, né, nas coisas para poder fazer o que ele quer, ele idealiza tanto, que quando alguém tenta corrigir o melancólico, ele é capaz de dizer para a pessoa assim: quem você pensa que você é para me dizer o que fazer? Ele quer dizer assim: eu já pensei nisso tantas vezes, eu já sei o começo, o meio e o fim. Quem você pensa que é, depois que eu fiquei 300 anos pensando nisso, para me dizer que não vai dar certo, que não é assim que tem que se fazer, né? E às vezes ele chega até a ser ríspido, né, na resposta, porque ele é muito seguro daquilo que ele idealizou e é difícil ele mudar de ideia. E a gente vai ver aqui mais pra frente, em outra característica, como que a gente consegue induzir o melancólico a mudar de opinião, né? Isso é importante para a gente saber como a gente funciona e para a gente saber como o outro temperamento que é melancólico vai funcionar diante das nossas reações, né, intervenções. Segunda característica, ele expressa controle e autoridade sobre a vida de poucas pessoas. Então
para do controle, a gente está falando sobre a forma como a pessoa exerce controle sobre outra e como ela permite que ela seja controlada. Então, o melancólico, ele expressa controle e autoridade sobre a vida de poucas pessoas, porque poucas pessoas importam para ele, lembra? Ele não é uma pessoa muito sociável, mas ele quer se relacionar com poucas pessoas, as pessoas que ele confia, as pessoas que ele gosta, porque ele é seletivo, né? E com essas pessoas que ele selecionou, ele exerce um pouco de controle sobre essas vidas. Por quê? Porque ele tem a desconfiança e o medo do fracasso. Então, se essas pessoas que estão com ele dependem dele para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, ele controla para que aquela coisa saia certo, saia direito, tá bom? Ele tem muita desconfiança e medo do fracasso, por isso que ele controla as situações e as poucas pessoas que estão ao redor dele. Mas, em contrapartida, ele não permite ser controlado. Ele não quer ser controlado. Então, ele quer controlar. Mas não venha me dizer o que eu tenho que fazer. Porque comigo não. Né? O melancólico tem essa dificuldade. Terceira característica. Seu grau de inteligência e perfeccionismo o levam a criar um abismo entre o que idealiza e a disposição para atingi-lo, o que o faz duvidar de sua própria capacidade. É o pessimismo do melancólico. Então aqui, quer dizer, ele pensa muito naquilo que ele quer, ele idealiza aquilo que ele quer. Só que entre o que ele quer, no mundo das ideias, e aquilo que ele quer feito, para ele existe um abismo muito grande. É muito difícil, ele pensa, é muito difícil colocar em prática aquilo que eu já pensei, que eu já idealizei. Então, como é muito difícil, eu acho que não vai dar certo, porque ele é pessimista, muitas vezes ele não coloca em prática. Ele só fica no mundo das ideias. Quarta característica. Ele tem uma vontade forte, ele é obstinado. Quando ele toma uma decisão, é difícil de mudar de ideia, porque ele pensou naquilo muitas vezes. Que é aquilo que a gente disse, né? Quando eu fui falar do resumo. Ele fala assim, ó, eu não te digo o que fazer, então também não venha me dizer o que eu tenho que fazer. Né? Ele é muito inflexível, é uma das fraquezas, né, que a gente viu aqui do melancólico. Quinta característica. Ele pensa pelos outros e afirma o que o outro deseja sem que o outro tenha dito algo sobre isso. Então é muito interessante, porque eu tenho melancólico também, né? Um dos meus temperamentos é melancólico, afinal. Então eu sei como que é. A gente pensa pelos outros e afirma o que deseja sem o outro ter falado nada. Só pelo que eu vi você, a forma que você está sorrindo, o jeito que você está fazendo, o seu comportamento é sempre analisado pelo melancólico. O melancólico vai olhar você e vai analisar você, vai analisar a situação, vai falar, eu sei por que ela está com essa cara. Eu sei por que ela está agindo assim, ou ele está agindo assim, eu sei muito bem. Ele observa, ele analisa e ele interpreta o comportamento dos demais, baseando-se no seu próprio comportamento. Então ele analisa o outro, tendo ele mesmo como referência, mas ele esquece que o outro pode ter outro temperamento. E a forma que o outro está agindo, está fazendo, está falando, é diferente, quer dizer outra coisa, não aquilo que ele está imaginando que é. O melancólico ele é muito sensível. Então ele consegue perceber se uma pessoa está feliz, se uma pessoa está chateada, porque ele é observador, ele analisa, ele consegue perceber. Mas às vezes ele ultrapassa esse limite, ele acha que sabe o que a pessoa quer, o que a pessoa está realmente pensando, o que a pessoa está querendo dizer. E muitas vezes ele tira conclusões precipitadas. Não é aquilo que a pessoa está querendo dizer, mas ele acha que é. Porque ele se vê naquela pessoa como se ele estivesse se comportando daquele jeito
e acha que entende como que a pessoa funciona. E não é bem assim, né? Como se ele dissesse assim, eu sei que você está nessa cara. Por isso, por aquilo. Eu sei que você está fazendo isso, porque você quer isso, isso e aquilo. E uma vez, eu até vou contar uma experiência minha, né? Tinha uma pessoa que estava meio me tratando muito esquisita, né? Era uma das terapeutas do Davi. E ela era sempre muito simpática, né? Carinhosa. Nossa, acho que essa pessoa não está me tratando muito bem. O que será que eu fiz? Porque a gente sempre pensa nisso, né? O melancólico, ele se autocritica, né? Então, o que será que eu fiz, né? O que será que eu fiz de errado? Por que a pessoa está me tratando desse jeito? E eu passei o dia todo, 2 dias, remoendo, porque o melancólico, a gente vai ver aqui, ele tem essa característica de remoer as coisas. E eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro. E aquilo me incomoda. E é uma coisa que me incomoda de um nível que você não consegue ter atenção para outras coisas. Aquilo toma uma proporção tão grande que você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer aquilo que você precisa direito, você fica preso naquela situação, naquele sentimento. E aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa sobre um outro assunto e a pessoa não me respondia. Pensa na cabeça do melancólico. É isso mesmo que eu pensei, né? Tô certa. Fiz alguma coisa e fica pensando, o que será que eu fiz aquele dia? O que será que eu falei? E fica aquilo, naquele negócio, ciclo vicioso, não sai daquele negócio. Você fica pensando, a pessoa não me responde, Mandei mensagem tipo 1h da tarde, a pessoa foi me responder às 8h da noite. É Deus trabalhando no nosso temperamento. Falando, tem que melhorar aqui. E a pessoa me respondeu com áudio. Aí o coração fez assim, né? O que será que a pessoa vai falar? Será que eu vou confirmar que ela realmente está chateada? E a pessoa super de boa, falando super carinhosamente, agradecendo 1000 vezes pelas coisas. Acabou. Aquela hora passou. Ufa! Por quê? Porque o melancólico tem essa característica de achar que sabe o que o outro está passando. Às vezes o outro está preocupado com algum problema e ele não consegue disfarçar e não tem nada a ver com você. Ele está preocupado com outras coisas, ele tem que resolver outras coisas. Porque o mundo não gira só em torno da gente, né? E às vezes a gente acha que é com a gente e a gente sofre desnecessariamente, né? Que nem eu sofri esse dia. Eu analisei, observei aquela situação, aquela pessoa, tirei as minhas conclusões, passei o dia inteiro mal, 2 dias mal, para depois saber no final do dia que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Aí você volta lá no outro dia e fica observando de novo, vamos ver como ela vai tratar, como será que é? Aí você vê, ufa, é verdade, tá tudo bem. Fala ali. Eu estava vendo assim, o mundo da cabeça de um ansioso, estou digitando na pessoa, bicho bravo comigo. Quem tá bravo comigo? Não, uma pessoa digitando, daí bicho bravo comigo. Porque a cabeça da pessoa ansiosa não para, né? Fica o tempo todo preocupado. Bicho tá bravo comigo, vou ter explicando o que aconteceu. Bicho tá da foto. Bicho tá bravo comigo, não querendo disfarçar. É isso. Era eu esse dia aí. Igualzinho. Aí tem que abaixar a expectativa, né? Tem que abaixar a expectativa da situação. Exato, baixar a expectativa do que o outro pode te oferecer, né? Sim. Porque ele funciona de um jeito diferente, né? Às vezes você é super solícita, você é super atencioso, né? Você está sempre preocupado. E outra pessoa tem outro temperamento, desligado, né? Passou batido, imagina. Nem sabe o que falou. Nem sabe o que falou, já foi, o que é mesmo? Né? Eu estava no ponto, eu estava quase indo perguntar, eu te fiz alguma coisa? E nem precisava, né, gente? Pensa. Sexta característica. Ele não gosta de se comprometer por medo de errar. Então, muitas vezes, né,
pastora chama para exercer um cargo na igreja? Quase nada. E fala assim, acho que não. Acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz. Eu lembro quando eu era adolescente, que a gente frequentava uma outra igreja, né? E uma das coordenadoras lá, dos jovens, dos adolescentes, me chamou. Ela falou, Lívia, eu queria que você liderasse os adolescentes. Eu era jovem. E eu falei para ela na hora, não, imagina, eu não consigo. Ah, é você mesmo. Quando a pessoa fala que não consegue, é a pessoa que Deus chama porque Ele capacita, né? Os chamados. Eu não esqueça disso, porque é assim que funciona, né? A gente acha que não dá conta, que não é capaz. Então o melancólico tem essa dificuldade. Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de errar, e aí ele nem assume o compromisso para não ter que passar por esse desgaste, né? Só que, da mesma forma que ele não assume compromissos, né, por medo de errar, ele assume responsabilidade quando ele se move e trabalha em áreas conhecidas. Então, quando ele domina muito um assunto, ele fala, eu faço. Porque ele tem segurança que ele vai conseguir fazer. Ele já fez antes, já deu certo, ele sabe que dá. Aí ele vai tranquilo. E aí ele faz com esmero, né? Ele faz com dedicação, porque ele é perfeccionista, ele é fiel, ele é dedicado, ele é disposto a se sacrificar. Lembra que a gente viu? Ele é abnegado, ele se sacrifica para que aquilo dê certo, né? Então ele tem essas duas nuances, né? Se ele não se sente confortável e apto para fazer alguma coisa, ele desiste, não aceita. Mas se ele acha que ele é capaz, ele vai e faz o bem feito. Sétima característica, ele exige ordem, verdade e... Então, muitas vezes existem atritos entre as pessoas, né? No trabalho, né? Quando a gente está vendo, no trabalho, no ministério, porque ele exige dos outros a mesma responsabilidade, o mesmo comprometimento que ele tem, a mesma ordem que ele tem, e muitas vezes o outro não consegue corresponder, e é no momento que existem os atritos, né? Entre as pessoas envolvidas. Ele é perfeccionista, ele necessita aparentar competência. Né? Isso é muito forte no melancólico, a gente já falou bem aqui. Ele tem medo de errar, ele tem medo do fracasso, ele tem medo do que as pessoas vão pensar. Né? Então, ele é perfeccionista, a régua dele é lá em cima. Né? Ele exige muito dele mesmo. E por consequência disso, ele exige dos outros e ele acha que os outros também vão exigir dele o mesmo tanto que ele exige, né? O mesmo perfeccionismo. Ele é preocupado com o que pensam dele e aqui é interessante que ele se valoriza conforme a aceitação das pessoas. Então, se ele se sente aceito, uau, usar a palavra do pastor. Se ele se sente aceito, ótimo, ele está bem. Mas se ele sente que não estão aceitando ele, a situação está difícil, aquele clima está esquisito naquela empresa, esse departamento da igreja está estranho, essa pessoa me olhou estranho. Quando ele não se sente aceito, ele se deprime com facilidade, né? Se for criticado também em público, aí piorou. Vou falar aqui. Odeia ser criticado em público. Na verdade, gente, a gente tem que ter um aprendizado aqui que eu aprendi uma vez e nunca mais esqueci. Quando a gente for elogiar uma pessoa, a gente elogia em público. Quando a gente for criticar uma pessoa, é em particular, é privado. Essa é uma característica de um líder, né? Não de um chefe, né? Porque às vezes chefe é aquela pessoa que você tem medo, né? Você tem medo, obedece. O líder é quem você respeita. E por respeitá-lo, você o obedece. E um verdadeiro líder é assim que ele funciona. Então, para a gente pensar, né, em nós como pais, como muitas vezes líderes no nosso trabalho, líderes na igreja, e a gente sempre precisa lembrar que elogia-se em público e
se critica ou chama atenção para algum detalhe nem particular. Então, quando o melancólico é chamado a atenção, ele se fecha e não quer fazer mais nada. Então, não vou fazer mais nada nunca mais. E é bem difícil fazer ele voltar a querer, porque ele não quer ser criticado novamente. Ele não quer sentir aquela emoção novamente. Então, a gente tem que pensar muito bem nas nossas palavras, né? Quando a gente tem situações semelhantes, principalmente também com as crianças em casa. As crianças melancólicas, elas se fecham, é como se fosse uma concha, né? A tela fechadinha. Se fecha, fica ali. E é difícil acessar novamente. Às vezes a gente enterra talentos, dons, talentos, as pessoas não exercem por falta de sabedoria, né? Porque tem temperamentos que falam, né? Que são explosivos, né? O sanguíneo, o colérico, como já viu, já falou. E aí, azedou. Oitava característica. Olha que interessante. O seu nível de atividade física é regulado pelo seu estado emocional. Se ele está desanimado, ele desiste até de viver. Não quero saber. Eu não quero mais saber disso. Não vou treinar hoje não, porque eu estou tão chateada. Nossa, aconteceu uma coisa ontem, aconteceu uma coisa semana passada. Estou tão chateada que eu não quero fazer nada não. E muitas vezes, como ele tem essa tendência à depressão, ele também, às vezes, deixa de ter autocuidado com ele, né? De higiene, de cuidado, ele se larga, né? Porque ele está totalmente desanimado. E aqui a gente tem um exemplo bíblico, que é Elias. Elias, ele era melancólico. Então, lembra que Elias, ele foi lá no Monte Carmelo, Monte Carmelo, e ele desafiou os profetas de Baal, né? Haviam 400 profetas de Baal, e ele desafiou todos eles, né? Eles foram lá no monte e ele falou assim, ó, chega, esse povo tem que saber quem é Deus. Então a gente vai fazer um desafio aqui. Ele falou, vocês, profetas de Baal, vocês levantem um altar, coloque aí um bezerro, um filho, e ore para o seu Deus, Baal, para que ele desça com fogo dos céus e consuma esse holocausto. E eu vou fazer a mesma coisa depois. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, olha a coragem de Elias. Ele idealizou esse momento, ele planejou nas suas ideias, ele estava cheio de fé para poder executar. Ele foi lá e fez. E os profetas de Baal ficaram lá, né, de manhã até a tarde, se cortando, chamando o Deus deles, e nada de descer fogo do céu. E Elias foi lá, colocou um novilho em cima do altar, encheu de água. Né? Quer ver como meu Deus é poderoso? Né? Quer ver? O fogo não pega onde tem água, não é verdade? Não pega, mas ele encheu e encharcou o novilho de água. E orou. E Deus respondeu com fogo do céu. E o fogo que desceu do céu consumiu o holocausto, né, que é o novilho, consumiu toda a água que estava nele, tinha água ao redor, assim, no rego, tinha água, aquela água evaporou com o calor do fogo e o fogo consumiu as pedras do altar. Você já viu pegar fogo em pedra? Não existe, né? Então foi uma demonstração de poder de Deus maravilhosa. Elias estava ali cheio do fogo do Senhor, porque ele viu o milagre acontecer. Só que um pouquinho de tempo depois, onde Elias foi parar? Dentro de uma caverna. Já te chamo. Dentro de uma caverna. Pedindo o que para Deus? Quero morrer. Uma palavra. Jezabel, que era a rainha que perseguia os profetas, que estava perseguindo Elias. Por um momento ele esqueceu o poder do Deus que ele tinha visto um pouco antes. Ele foi se esconder e pediu para morrer. Então, para você ver a oscilação do temperamento melancólico.
Um dia ele está lá no céu, outro dia ele está lá embaixo. Por isso que a gente tem que cuidar desse emocional e pedir para o Espírito Santo sempre estar conduzindo a nossa alma, né? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Fala. Fernandinho, né? Exato, essa música. Então é isso que acontece na nossa vida, né? A gente teve até uma música para lembrar dessa história. Nona característica, ele não gosta, é o que a pastora Edna falou agora, ele não gosta que lhe chamem a atenção, principalmente em público. Ele não gosta que lhe chamem a atenção. E se irado, ele tem a tendência de jogar os objetos. Tá com tanta raiva que ele joga. Eu lembro que no começo do casamento, eu sou casada há quase 17 anos. Então é bastante tempo, né? Mais alguns anos de namoro, são 22 anos juntos. Então é bastante tempo, né? E no começo do casamento, eu acho que ele queria jogar bola à noite. E aquela coisa de mulher, né? Não vai jogar bola, você vai ficar comigo, você vai jogar bola por quê? Aquela coisa, né? E ele falou, não, acho que eu vou. Sanguíneo? Gente, quero ver meus amigos, eu quero jogar bola, a gente já combinou. Eu fiquei tão brava que eu peguei uma jarra de acrílico, taquei no chão. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, olha que verdade, né? Eu falava pra ele, pra não dar na sua cara, eu vou jogar esse negócio no chão. Aí eu joguei com força, que espatifou. Aí ele falou assim, muito bem, agora você pega, né? Eu saí pra jogar bola. Aí, gente, aquilo me deixou mais virada ainda, né? Mas é verdade o que acontece, né? Quando a gente não é controlado pelo Espírito Santo, não tem o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito, a gente faz coisas bizarras mesmo. A gente joga, quebra as coisas de casa, por um momento, um segundo, um minuto de raiva, né? Então é um exemplo. Às vezes você pensa, nossa, que exagero, né? É verdade, o que aconteceu comigo. Panela voando, dando panela. Panela nunca voou, mas esse dia da jarra. Imagina se voar pau de macarrão. Mata, né? Mata a pessoa, estraga tudo dentro de casa. Que é uma ira, é uma raiva, que às vezes a pessoa acha que você é colérico. Você se assemelha muito, né? Quando o melancólico está irado, se assemelha muito ao colérico. Muito bravo. Muito bravo. E tem um senso de justiça, né? Um senso de... E fica bravo e aí perde a cabeça. Tá? Uma característica. E eu vou contando coisa minha, né? Que legal. Aí na próxima aula, eles vão falar assim, o que será que ele vai falar? Eles vão falar de melancólico ainda, o que será que ela vai contar, né? Que interessante. Teve até uma vez. Oi? Estamos conhecendo nossa então, aí no momento de intimidade. Vai contando as coisas. Aí você fica pensando, nossa, a Lícia parece tão calma. Como assim jogar uma jarra no chão? Pois é. Quando a gente nem espera, você nem imagina, né? Ainda bem que o Espírito Santo vem e nos ajuda, né? Porque senão, imagina, não ia dar certo, né? Tá dando certo, né? Porque 17 anos de casado, ninguém morreu, tá tudo certo. E no começo, olha como é interessante essa diferença, né, de temperamento. E como ele é sanguíneo, ele tem essa vontade, essa necessidade de estar com pessoas, né, com amigos, de conversar, de falar. E eu não, porque o melancólico, ele gosta de se relacionar com poucas pessoas, ele é seletivo, ele não precisa disso. E o sanguíneo precisa. E o sanguíneo é desorganizado. A gente vai ver aqui na situação, ele é bagunceiro. E o melancólico não, ele gosta de ordem. Gosta das coisas certinhas. E quando a gente casou, a gente tinha uma mesa na sala de apartamento pequenininho,
tinha acho que nem 60 metros quadrados, tinha uma mesa, uma sala de jantar, 4 cadeiras. Quando eu chegava do trabalho, tinha uma camiseta em cada cadeira. Porque ele ia tirando as coisas e deixando lá. Sapato na sala, e aquilo lá me dava um negócio. Eu acho que eu tinha 10 dias de casado, você lembra? Esse dia que eu fui? Aí eu fui na casa dos meus pais tomar café, né, pra variar, não sei. Nunca vou. Eu ia lá na casa deles, eu fui sozinha lá tomar café na cozinha, eu chorava, você não lembra disso? Você lembra? E eu chorava, porque eu não quero mais casar, não quero mais ser casada. E meu pai falou, mas por quê? Preocupado, né? Aí eu voltei aqui, é uma bagunça. Eu chego lá, tem uma camiseta em cada cadeira. Parece um cortiço minha casa, tudo bagunçado, tem tudo espalhado. Meu pai virou para mim e falou assim, minha filha, se você acha que esse é o único problema que você vai ter no seu casamento, sinto lhe informar. Isso não é nada. Eu acho que ele estava querendo dizer assim, olha, eu não aceito devolução. Eu acho que era isso que ele queria dizer. Não aceito devolução. Vai lá e resolve os seus problemas. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo concessões e a gente vai, na verdade, buscando um equilíbrio, né? E até hoje ele fala que ele não deixa mais as camisetas para ele aprender. Ele não deixa mais as camisetas penduradas nas cadeiras da sala de jantar. Mas ele ainda é um pouco bagunceiro, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, o que esse tênis está fazendo aqui? É bazar? É bazar? Esse quarto é um bazar? Mas a gente vai buscando jeitos e maneiras de melhorar o relacionamento, né? Porque vai existir, né? Principalmente no começo do casamento, né? Cada um veio de uma casa, cada um veio de uma cultura, né? Está acostumado. Agora ele tem mais tempo comigo do que tempo solteiro. Então acho que é por isso que as coisas vão melhorando, né? Vai pegando outro jeito de forma. Mas fecha parênteses, né? Foi só outra curiosidade aqui. Fecha as parênteses. Muito bem, então ele não gosta que lhe chamem a atenção, se irado ele pode lançar objetos. Ele precisa de estabilidade social. Ele tem a necessidade de ser aceito. Lembra que a gente falou que ele precisa de ser aceito, ele precisa de aceitação para estar bem? Então ele tem essa necessidade de ter uma estabilidade social. Mas inconscientemente ele fomenta, ele alimenta a instabilidade social ao fugir dos problemas, ao invés de enfrentá-los. Então, como ele tem muito medo de tomar decisões, ele tem medo de enfrentar as coisas, os problemas, enfrentar as questões que sempre têm que ser resolvidas. E muitas vezes ele não enfrenta, ele deixa andar a carruagem dele andando e as coisas tentar se resolver naturalmente, porque tem medo de enfrentar os problemas. Estou acabando, tá? Décima característica, ele não aceita diretrizes. Por quê? Porque a gente comentou aqui que ele idealiza muito, ele pensa muitas vezes sobre aquilo, então ele não aceita ser corrigido, ele não aceita outra opinião, é aquilo e acabou. Então, uma maneira de ajudá-lo a repensar e fazer com que ele mesmo chegue à conclusão do problema é você abordá-lo de uma outra forma. Então, ao invés de você chegar no melancólico e falar assim, ó, você tem que fazer isso, não aquilo que você está querendo fazer. Aí que ele vai bater o pé, porque ele é inflexível, ele vai falar, não, vou fazer do meu jeito, eu já pensei, já elaborei, já fiz cálculos e tá tudo certo, vai ser desse jeito. Qual que é a melhor maneira de fazê-lo mudar de ideia, quando ele precisa mudar de ideia? É você fazer com que ele pense naquilo e que ele mesmo chegue à conclusão daquele problema. Para que ele entenda que ele decidiu mudar e não você que está mandando ele mudar. E aqui é muito interessante, tem um exemplo na Bíblia que é sobre o profeta Natan e Davi. Davi também tinha um temperamento melancólico. E ele, a gente viu que
a gente já estudou, a gente já viu, né? Que Davi, ele cometeu um pecado de adultério, né? Ele adulterou com Batseba, que era esposa de Urias. Então era uma mulher casada e ele não podia ficar com uma mulher casada. Só que Urias, que era o marido de Batseba, ele era chefe do exército, né? Um soldado importante lá. E ele foi para a guerra e Batseba estava sozinha. E ele viu Batseba no telhado e ele achou ela bonita. E ele chamou Batseba para o seu palácio. E ele teve relações com ela. Ele adulterou, porque ela era casada. Não poderia fazer isso. E o que acontece? Batseba engravida de Davi enquanto Urias está na guerra, na batalha. E aí ele tenta dar um jeitinho. Ele chama Urias da guerra e fala, vai lá, fica lá com sua esposa. Para fingir que o filho era de Urias e não dele, né? Tentou dar um jeitinho na situação. Mas Urias era muito fiel ao rei. E ele falou, não, eu vou dormir aqui na porta do palácio, porque os meus irmãos, os meus amigos estão lá na guerra, guerreando. Eu não vou lá para minha casa não, eu vou ficar aqui para honrar o rei, para honrar eles, soldados. E não foi. E aí, Davi fica desesperado, e agora o que eu faço? O que ele fez? Mandou colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto pelo exército inimigo. E Urias morreu. Então aqui, Davi cometeu dois pecados, né? Ele adulterou com Batseba e ele mandou matar Urias, de uma certa forma. Ele pecou e ficou quietinho. Ele não enfrentou o problema. Ele ficou quietinho. Só que Deus levantou um profeta, o profeta Natan, e o profeta Natan foi lá chamar a atenção de Davi. Só que o profeta Natan não chegou lá falando, Davi, você fez isso e aquilo, isso e aquilo é errado. Deus conhecia Davi, né? Então o profeta Natan chegou de um jeito diferente, contando uma história, fazendo com que Davi analisasse aquela história e tomasse para si e raciocinasse como ele estava errado. Então o profeta Natan chegou lá e falou assim, Davi, existia numa cidade um homem que tinha uma cordeirinha. Ele era pobre, ele não tinha nada, ele só tinha uma cordeirinha, que foi criada desde pequenininha com eles na casa. E tinha um outro homem rico, e esse homem rico tinha muitas ovelhas e muitos bois. E aí chegou um viajante para visitar o homem rico. E o homem rico, ao invés de pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para fazer um churrascão lá, né, para fazer um almoço para o viajante, ele foi lá na casa do pobre, pegou a única cordeirinha que aquele pobre tinha e matou para fazer comida para o viajante. Davi, que absurdo! Como assim? Que coisa mais horrível! Que coisa mais pouco nobre! Como que pode? Ele tinha um monte de ovelhas, ele tinha um monte de bois, por que ele não pegou um dos dele? Ele foi tirar a única cordeirinha do pobre. Aí Natan vira para ele e fala assim, pois é, Davi, esse homem rico é você. Então viu? Ele contou uma história para que Davi chegasse à conclusão de que ele tinha. E aí o profeta fala assim, você tem muitas mulheres, você pode ter as mulheres que você quiser. Por que você foi pegar essa? Por que você cometeu esse pecado de sangue, né? E aí ele cai em si, ele reflete, e aí ele pede perdão para Deus na hora, porque ele é contra Deus. Contra Deus somente. E aí ele escreve Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento. Então percebe como a gente consegue fazer com que o melancólico mude de ideia quando ele precisa mudar, fazendo ele pensar e analisar a situação, e não dando ordens, né? Chegando e dando ordens. Fazer ele refletir, fazer com que ele chegue à conclusão por si mesmo. E aí ele pensa e ele muda de ideia. Legal, né? Esse exemplo? Sim.
Característica número 11. Ele não gosta da ideia de trabalhar em grupo, ele prefere fazer tudo sozinho. Ele é perfeccionista. Tem dificuldade de trabalhar em grupo. Quando está na escola, em época de estudo, tem trabalho em grupo, ele não gosta. Porque ele acha que os outros não vão fazer tão bem quanto ele. E às vezes ele fala assim, não, pode deixar que eu faço. Eu divido a nota com vocês, mas pode deixar que eu faço, porque vai dar mais certo eu fazer. Né? Então, no trabalho, às vezes na igreja, tem essa dificuldade de delegar, né? De ajudar as outras pessoas a trabalhar em grupo. Ele acha que os outros não serão tão capazes como ele é. Característica número 12. E aqui é muito importante, ele tem problemas com o perdão. Ele se sobrecarrega de culpas e amargura. Então ele tem muita facilidade de guardar rancor, de guardar mágoa das pessoas, né? E ele internaliza aquilo e aquilo que eu comentei, ele remoe aquilo, ele remoe aquelas palavras, ele remoe aquela situação, e ele fica dias e dias, anos às vezes, remoendo aquela situação e adoecendo, né? Porque olha, quando você perdoa a si mesmo, então muitas vezes a gente tem dificuldade de se perdoar, de perdoar a outra pessoa. E quando a gente perdoa a si mesmo, a gente fica livre da vergonha, livre do medo e livre das acusações. E quando a gente perdoa os outros, a gente fica livre da irritação, livre da raiva e da ansiedade. A falta de perdão é algo destrutivo. Então, quando a gente alimenta a falta de perdão a nós mesmos, a gente fica cheio de vergonha, cheio de medo, cheio de acusações, e isso nos paralisa. E quando a gente não perdoa as outras pessoas, a gente fica irritado, com raiva e ansioso por causa daquela situação, daquela pessoa, daquele contexto. Ele foca a atenção na ofensa e ele fica remoendo aquilo, bloqueando a sua capacidade de pensar. É como se o ofensor vivesse dentro dele o tempo todo. Emocionalmente, o ofensor, aquele que ofendeu o melancólico, está morando no coração dele, está tirando a sua paz. Toda vez que ele se recorda da ofensa, ele revive aquelas emoções, ele revive a raiva, ele revive a angústia, ele revive o medo. E é por isso que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Às vezes alguém nos magoa e a gente fala assim, ai Senhor, quando eu sentir no coração de perdoar, eu vou perdoar. Você não vai sentir no coração nunca de perdoar a pessoa que te ofendeu, porque é muito difícil. Você está machucado, você não quer, simplesmente não quer perdoar. Mas o perdão é uma decisão. A gente tem que orar e falar, Senhor, Senhor, segundo a sua palavra, eu decido perdoar essa pessoa. E a gente tem que ser sincera com Deus. Senhor, eu não tenho a mínima vontade de perdoar essa pessoa. O que ela fez foi errado, o que ela fez foi muito feio. Eu não tenho a mínima vontade de perdoar essa pessoa. Mas eu decido perdoar, porque a tua palavra diz que se eu não perdoar quem me tem ofendido, o Senhor também não me perdoa. Então eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo trabalhe no meu coração, tirando essa mágoa, esse rancor de dentro de mim. É um processo. A gente decide, a gente ora, a gente libera essa pessoa no reino espiritual e, enquanto isso, Deus vai trabalhando no nosso interior essa questão. Eu já passei muitos dias orando essa oração. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu não quero perdoar. Eu perdoo, eu decido perdoar. Trabalha no meu coração, tira a mágoa, tira o rancor. Às vezes demora, gente. Às vezes demora. Fica uma cicatrizinha ali, mas você fez o que é certo. Você decidiu e foi embora. O reino espiritual está liberado, né, diante de Deus. E a mesma coisa com você. Quando você não se perdoa por algo, ai, Senhor, eu não consigo me perdoar por ter dito aquilo. Eu não consigo me perdoar por ter feito aquilo. Foi tão horrível o que eu fiz. E o melancólico tem essa característica, né, de não se perdoar, de autocomiseração, né?
remoendo aquilo, miserável homem que sou, né? E fica aí. Mas a gente tem que também decidir perdoar a nós mesmos, assim como nós perdoamos os outros. A oração é igual. Senhor, eu decido me perdoar por isso que eu fiz. Eu sei que na tua palavra diz que quando eu me arrependo e eu confesso meu pecado diante de ti, o Senhor apaga as minhas transgressões. Então que eu também apague essa transgressão da minha mente, das minhas emoções. Isso é muito importante, porque a falta de perdão adoece. Muitas causas de depressão, de crise de ansiedade, de doenças como câncer, né? Um acúmulo de mágoas, de rancor, que ficam internalizadas em nós. Você deu o exemplo de Davi aí, na verdade ele tem uma parte dele aí, por isso que o programa se deu agora aí. Teve gente que ele não sujou a mão com sangue, mas falou para Salomão, não deixando ele para a sepultura em paz. Mesmo também teve um Joabe e outro lá. E Joabe tinha matado inocentes lá, o Abner. Só que Joabe era servo dele, seria bem a ele, mas só que matou um inocente lá em Perpicava toda a guerra. Quando ele podia vingar, o Salomão não deixasse ele ter a sepultura em paz. Porque esse primeiro também ele se veio lá, ele não fez isso aí. O Davi não era só melancólico, né? Ele tinha uns sentimentos. Tinha sentimento. Depois a gente vai estudar tudo isso, né? Está vendo a figura de Davi como o quê? Um salmista, né? Aquele que tem a sensibilidade, né, de ouvir a Deus, de ser dirigido por Deus, escreveu os salmos, né? Escreveu tantas palavras bonitas, né? Então, a gente vê um lado melancólico de Davi. É por isso que a gente vê que a pessoa, às vezes, ela não tem um temperamento só. Ela pode ter dois, ela pode ter 3 temperamentos. Então, a gente vê algumas características de outros temperamentos também na nossa vida. É verdade. Salomão não é só o que ele tinha, por exemplo. Derrotado a sabedoria e depois fica um fracasso, né? Ele pode ter tido outro temperamento aí que a gente analisa para ver como que ele reage, porque ali, como foi colocado, né? A senhora Lívia colocou na parte da inclusão espírita, como ele relaciona com Deus, né? Então, Davi se relacionava muito bem com Deus, ele tinha o quê? Sensibilidade a Deus, né? E aí a gente vê na alma o controle, como ele lida com as suas responsabilidades. Aí na parte afetiva, então a gente vê por partes distintas. Porque aquilo só uma coisa é que sou outra, temperamento em várias áreas. A gente tem que analisar. O problema que é, tantas partes eu encaixo aí, entendeu? Sim, mas em outra não. Porque aí você vai ver que você vai ter outros temperamentos. Não só melancólico. Se o Davi fosse melancólico no afeto, ele não cometeria talvez o adultério com Batseba. Sim, provavelmente ele era sanguíneo. Né? Sanguíneo também porque quando ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele dançou como se não houvesse amanhã. Né? Então ele era, de certa forma, diferente aqui. Tá? Característica número 13, pais melancólicos têm a tendência de exigirem muito de seus filhos. E por exigirem muito de seus filhos, criam filhos inseguros. Os filhos sempre estão tentando agradar o pai ou a mãe, mas nunca tem êxito, porque o melancólico é muito exigente. Então, pais que são melancólicos, que exigem muito de seus filhos, tomem cuidado. Tentam maneirar um pouquinho. Porque quando você exige muito e a criança não corresponde, né, aos seus anseios, ela se, dependendo do temperamento, né, ela se bloqueia, ela se insegura, se fecha e não consegue evoluir. Tá? E a última característica, 14. Ele é mais atento ao trabalho do que às relações pessoais. Como ele está muito sensível, como ele é muito interessado nas metas, né, ele é automotivado, ele prefere o trabalho do que ter relações pessoais. Isso é um ponto de atenção do melancólico, e quando o seu relacionamento pessoal, o seu relacionamento familiar não está bom, a válvula de escape dele é o trabalho.
Então, muitos homens e muitas mulheres se afogam no trabalho, trabalham 20 horas por dia só para não enfrentar os problemas que tem dentro de casa com relação aos relacionamentos. Então, é um ponto de atenção. Pessoas melancólicas muitas vezes se jogam no trabalho como uma válvula de escape. E uma característica muito interessante do melancólico, aqui para fechar, é que ele é um líder intelectual, mas ele não é um líder efetivo. Ele tem dificuldade de colocar em prática aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, aquilo que ele idealiza. Ele é muito inteligente, ele projeta grandes coisas, ele tem um nível intelectual muito elevado, mas ele tem dificuldade de colocar em prática. É aquilo que a gente falou semana passada. Ele é muito inteligente, mas falta a sabedoria para colocar em prática o conhecimento, a inteligência que ele tem, que é o Espírito Santo em nós que traz essa sabedoria, né? Por isso que a pessoa sem Jesus, sem o Espírito Santo, tem muita dificuldade, né? Nós que temos o Espírito Santo já temos, né, as nossas dificuldades. Sem ele é uma dificuldade ainda maior, tá? Então essas foram as características do melancólico no controle. Semana que vem a gente vai ver as características do melancólico no afeto, como ele se relaciona afetivamente com as pessoas, né? Como ele deseja demonstrar afeto, como ele deseja receber afeto. Bom, alguma pergunta?